Muito bom dia, meu nome é Denis Moreski, falando para a Engenharia, e hoje nós vamos continuar um pouco explicando como que foi a reforma do nosso apartamento. Vocês já viram no vídeo passado que a Natália explicou basicamente qual foi o processo de decisão da reforma do nosso apartamento. Se você não viu, inclusive, pode clicar no card que vai estar aqui em cima do vídeo para ver primeiro como que foi o processo de tomada de decisão, por que que a gente fez o que a gente fez, né? Como foram feitas as coisas, até com as arquitetas que nos ajudaram. É só olhar lá no vídeo dela. Hoje a gente vai se concentrar um pouquinho em como fazer esse tipo de reforma com o auxílio de softwares como, por exemplo, o Revit, né? No caso, aí, o primeiro passo de qualquer reforma seria conseguir ter as medidas certas, né? As medidas in loco de como está feito o apartamento. Pela planta que a construtora disponibiliza, a gente pode ter uma ideia aí de como foram feitas, como está disposto, né, os ambientes, como que a arquiteta ou o arquiteto que fez esses ambientes planejou a casa. E como a gente é engenheiro, a gente também sabe que na hora da construção, uma ou outra coisa acaba mudando. E essa planta aqui que foi renderizada, que é utilizada para fazer propaganda, ela não é necessariamente o jeito que ele está na vida real. Então é sempre importante pegar as medidas da melhor maneira possível. Dessa maneira, então, a gente veio aqui no apartamento para medir, e a forma de medir daí varia, né? Se você só tem uma trena normal dessas fitas mesmo, de ferro e tal, é só passar a trena em cada ambiente e anotar no papel, anotar direto no computador, no celular, né? No nosso caso, a gente fez um investimento já faz algum tempo em uma dessas, que essa aqui é uma trena laser de até 50 metros da Bosch. Ela é bem interessante, porque além de super fácil de usar, ela ainda tem acesso a um aplicativo no celular que você já pode ir basicamente desenhando a planta do apartamento para você. Tem gente que acha mais complicado, claro, e tem usos que ela é mais útil do que isso, só que também é uma ferramenta bastante interessante. Caso você faça bastante medidas aí durante o dia, né, ela acaba sendo bem útil nesse tipo de situação. Então, em posse dessas medidas, anotadas num bloquinho de papel, anotadas no celular, ou medidas através de uma trena laser como essa, a gente faz o primeiro rascunho, né? A gente monta daí em algum dos softwares que a gente tem acesso a planta de como está no nosso apartamento. No caso, então, eu resolvi até por questões um pouco mais didáticas mostrar como seria caso a gente tivesse feito primeiro no AutoCAD, ou caso você tenha recebido esse projeto pelo AutoCAD de alguém que fez essas medidas, e depois importasse para o Revit. Eu recebi esse arquivo do AutoCAD, né, no caso. No caso também a Natália, ela tem um pouco mais de familiaridade com o AutoCAD do que eu e prefere às vezes porque acha mais rápido. Só que, claro, nem todas essas linhas são interessantes para mim dentro do Revit. Muitas delas elas vão só pesar o meu arquivo, ter uma dificuldade computacional um pouco mais elevada e atrapalhar o meu processo de trabalho no geral. Então, como que a gente faz? Primeira coisa é que as cotas aqui, como o Revit vai já ler de uma forma satisfatória as distâncias, eu posso cotar pelo Revit depois. Então, eu não quero essas cotas aqui. Selecionar um similar, vou deletar todas elas. Outra coisa que pesa mais o arquivo do que é necessário são as rachuras. Então, a gente também pode selecionar todas as rachuras e deletar elas. Os blocos aqui de mobília podem ser úteis, mas no caso também, como a gente está mudando todo o espaçamento interno, a gente não sabe necessariamente como vai ficar, eu quero deletar, pode ser deletar a layer mesmo, selecionar todas elas. As portas, por enquanto, eu quero deixá-las aqui. Os sólidos aqui que estão quase como uma rachura também, eu posso deletar, que ficou algumas linhas aqui para trás. Então nós temos aqui uma noção muito melhor de como está o nosso prédio. Então aqui a gente pode até ver que tem algumas linhas que estão até faltando, de onde seria... Aqui tem um pilar, né? A gente pode ver por esse dentinho aqui que seria um pilar, da mesma forma que tem aqui, aqui e aqui, são pilares. Aqui, inclusive, em cima dessa parede tem uma viga que vai atravessar até aqui. A gente mediu também a altura do chão até o forro e deu 2,5 metros. Então isso também é interessante, também é uma informação importante para
levar pro Revit. Arquivo pronto, limpo, basicamente de tudo que a gente não quer levar. A gente dá um purge nele para tirar basicamente todos os itens que a gente quer tirar eles daqui, certo? A gente vai dar um salvar como, gravar na área de trabalho mesmo. Sempre interessante nomear ele de uma forma que você reconheça, porque pode ser útil vir a ter a versão original dele mais tarde, né, mais para frente, caso você queira fazer alguma consulta. E daqui nós já podemos ir para o Revit. Então, dentro do Revit, como você já sabe como lidar com templates, a gente vai abrir um novo arquivo, usar o nosso template que já está do jeito que a gente gosta, e vai abrir um novo projeto. Certo? Nosso template padrão aqui. Se você perdeu a aula de template, ela está aqui no canal do YouTube também. E nós queremos na planta mais baixa. Aqui nós vamos inserir, então, o arquivo de AutoCAD. A gente vai colocar importar o AutoCAD para cá, não é um vínculo. A situação para lidar com o vínculo é um pouco diferente. E aqui a gente vai escolher o nosso arquivo apartamento limpo. Você pode colocar tanto de origem para origem, eu particularmente prefiro de centro para centro. A gente detecta automaticamente as unidades do arquivo para ele acertar a escala. A gente quer colocar ele na camada atual, né, no nível atual. E podemos preservar as cores também, não tem problema. Então tá aqui nosso apartamentinho, certo? Um erro interessante aqui, que bastante gente comete, que eu particularmente não gosto de usar, caso você tenha tido melhores experiências, pode deixar aqui nos comentários abaixo, mas é no que tange a explodir as importações de AutoCAD. Principalmente quando tem elementos topográficos, né? No caso, um apartamento não seria o caso, mas quando tem elementos topográficos envolvidos, existem vários arquivos de AutoCAD que eles têm coordenada Z para alguns elementos. A gente acaba vendo só de cima o desenho, né? Vendo ele basicamente em 2D, e nem sempre repara quando tem alguma camada, alguma coisa que está sendo desenhada em uma outra coordenada Z. E isso pode ser bastante complicado quando você explode aqui. Porque dessa maneira, se eu, por exemplo, colocasse e desse olhasse ele no 3D aqui, se eu explodir ele, pode ser que ele altere alguma coisa, né? Aqui acabou não alterando. Mas ao explodir ele, se algum elemento tem uma coordenada Z, ele vai acabar indo para cima ou para baixo, e às vezes sumindo no seu arquivo. Além do fato que, quando você vai limpar ele no final, fica mais complicado achar as linhas e pode ser que apareça alguma coisa do seu projeto final que você não gostaria que aparecesse. Então nós vamos começar primeiro pelas paredes. No caso aqui, como eu havia mencionado, ele tem como ser medido as paredes aqui e colocado todas as dimensões que a gente precisa por aqui mesmo. Então não há necessidade de importar as linhas e as cotas do AutoCAD, certo? Nós temos que que as paredes de fora aqui elas têm algumas dimensões diferentes. Então vamos cotar algumas paredes aqui para poder ter uma noção melhor, para ter menos trabalho mais para frente, certo? As paredes aqui mais grossas normalmente são paredes em áreas molhadas, que acabam sendo mais grossas para poder embutir encanamento. Então essa aqui é a parede do banheiro, onde tem o chuveiro, né? E aqui é a parede da lavanderia também. São paredes que tem um shaft escondido, alguma coisa assim para subir a tubulação. Isso em prédios é bem comum. Então a gente vai usar o comando WA para começar a fazer nossas paredes. Aqui a gente não quer que ela tenha 8 metros de altura. Então eu já vou colocar aqui meus 2,5 metros. A gente sabe que a altura até o forro. Mais para frente, se for necessário, a gente levanta ela para representar até em cima do pé direito, né? E eu quero que ela seja pela fase de acabamento externa. Então ela vai se alinhar com a parte externa da parede. Aqui a gente tem uma parede que a gente pode conferir a dimensão dela a partir daqui. Então ela está com 14 centímetros. Ela tem 2,5, só que a gente quer que ela fique com 20. Ok. Certo? Aqui ela está aparecendo tanto o reboco quanto o núcleo dela. Então a gente pode diminuir um pouco o nível de detalhes. Dessa forma o nível de detalhe dela não fica essa quantidade não fica essa quantidade de linhas aí perdidas, né? Mostrando coisas que nesse momento não são interessantes. Então nós já temos a família que a gente quer. A gente altera então para ter
os vários tamanhos delas diferentes. Para alterar isso, a gente entra no editar tipo, a gente duplica ela, porque a gente quer que seja quase tudo igual, né? Então a gente quer que ela tenha, ao invés de 20 centímetros, a gente quer que ela tenha 15, que é a outra parede mais comum. E depois de alterar ela, de duplicar e trocar o nome dela, a gente troca ela para 15 centímetros. Certo? Então, criadas as paredes aí, a gente vai só simplesmente usar as linhas de referência do desenho do AutoCAD para posicionar as paredes. Então eu vou fazer isso, fazer um cortezinho rápido aqui, para não ficar muito maçante, muito comprido o vídeo. Certo? Com as paredes quase todas posicionadas já, eu reparei aqui, só achei interessante mostrar também, que eu coloquei uma parede de 20 centímetros de fora a fora, só que ela ainda tem o pilar aqui. Então, só para não ter que deletar a parede, refazer, ou redimensionar ela, refazer outra e colocar de novo, então eu vou só dar um SL, que é o dividir elemento. Então agora, em vez de uma parede, nós temos duas paredes. A gente pode daí clicar e redimensionar menos tempo aqui, que nossa parede ela vai ter 25 centímetros. Então eu quero clicar, criar um similar, ou pode ser pelo comando parede de qualquer forma. Procurar minha parede de 25, colocar ela aqui, ela já juntou ali em cima, né, mas mais rápido, e colocou aqui. Então nós colocamos todas as nossas paredes, como você pode ver também, diferente do AutoCAD, a gente colocou a parede por cima de onde estão os blocos das portas, e olhando pela visão 3D aqui, a gente tem nosso apartamento já começando a tomar forma, né? Com os pilares, dá para ver que o desenho ainda do AutoCAD ainda está aqui, né? Então nós temos a partir daqui, tudo com 2,5 metros, que é, como eu disse, onde começa o forro, e a partir daí nós vamos posicionar nossas portas. Então, o próximo passo, que é uma das partes também bem importantes, é colocar as portas, né? Então, a gente pode usar ela tanto pelo botão da porta aqui na aba arquitetura, quanto pelo comando DR. Então, para colocar ela, para posicionar, a gente pode colocar ela da metade da parede para fora ou da metade da parede para dentro, é o que vai definir para onde que ela vai abrir. E caso a gente queira espelhar ela, a gente pode simplesmente apertar a barra de espaço que ela vira. Então ela está aqui uma porta um pouco maior. A gente sabe que essa porta aqui ela tem acho que 70 centímetros no desenho. Então a gente pode, e não tem aqui, certo? Essa é uma das famílias que já vem com Revit também, uma porta bem simples, do mesmo jeito que é a porta do apartamento. Então a gente pode vir aqui, para não ter perigo de modificar isso aqui e perder. Então eu quero uma porta que tenha 0,70 por 2,10 centímetros. Tiro 2. E aqui a gente pode mudar a largura dela total, né? A largura dela total já vai ser o que a gente quer. Ele vai manter o batente e a abertura do jeito certo. Então ele alterou aqui. Para não ter perigo de desalinhar com o desenho, a gente dá um AL, né, pelo comando alinhar. A gente clica nela, dá um criar similar, e aqui ela já está com a abertura correta. Alinhamos novamente. E vamos distribuir as portas a partir daí. Então já mostramos ali como redimensionar um pouco a porta, né, na família de portas padrão, e como alinhar ela certinho com o desenho que está do AutoCAD. Então eu vou distribuir as portas e já volto. Nosso apartamento já com as portas já começa a parecer um apartamento de verdade. Então agora está na hora de colocar as janelas. Para ter certeza da dimensão das janelas, eu quero ter acesso ao meu desenho do CAD. Então eu posso olhar ele por baixo, que não é o ideal. Ou então esconder ele inteiro. Só que eu quero esconder ele numa vista que ele fique fora de mão. Eu quero criar uma vista específica para isso, né? Uma vista de consulta. Posso duplicar uma vista? E aqui ele tem basicamente tudo, né? E aqui eu vou esconder, vou colocar no filtro. Desenho em WG está selecionado junto. Eu vou desselecionar ele, porque eu quero selecionar tudo o resto. Dar um OK. E daí usar o nosso comando de ocultar. Então aqui ele vai ser um comando ocultar temporário. Quando eu posso reiniciar ele, as paredes vão voltar. Só que não é o que eu quero no momento. Então aqui embaixo, no Cleans aqui, eu vou aplicar esse ocultar permanentemente para a vista. Então, a partir de agora, se eu quiser olhar as paredes daqui,
eu tenho que dar um RH, que é o Review Hidden, né? Que seria para revelar os elementos ocultos. E aqui eu posso desocultar o elemento caso eu queira, um elemento específico, por exemplo. Não é o que nós queremos, a gente vai voltar aqui, né? Aqui o botão também está aqui, a lampadinha. E a partir daqui eu quero então renomear essa vista para uma consulta DWG. Caso eu precise consultar novamente, eu já sei que ele está aqui. Então nós temos aqui nossas janelas. Eu vou cotar ela só para não ter certeza que eu não estou com o tamanho errado de janelas. Então cotamos nossas janelas para ter certeza que elas estão todas na dimensão correta. Então quando eu quiser consultar, é só abrir essa aba novamente. E vamos posicioná-las então. Então aqui a distância delas para a parede também é importante. Então ela está a 25 centímetros e 23 do outro lado. Uma situação dessa, onde só uma dica rápida também, onde as cotas estão se atrapalhando, a gente pode tanto colocar ela para baixo, obviamente, como se a gente pegar nessa bolinha aqui embaixo dela e arrastar, ela não só vai junto, como ela também cria uma linha guia para não ter perigo de você se confundir onde que ela vai. Ó, elas se alinham automaticamente. Dá um snapzinho ali, dessa forma eu consigo não me perder dentro delas, né? Então aqui, entre elas, a gente sabe quanto que ela tem também. Para ficar aqui, ela está a 63 centímetros uma da outra. E nós vamos voltar então no nosso baldrame aqui e posicionar as janelas. Tanto pelo botão janela, quanto pelo atalho. A gente quer uma janela com 1,45 m. Por enquanto, a gente não vai se preocupar com o modelo das janelas, o modelo das portas. Isso seria para um projeto mais detalhado. E como a ideia desse projeto aqui hoje é um projeto mais rápido, onde a gente vai fazer uma reforma, então eu não estou tão preocupado com o modelo das janelas, né? Isso aqui é para mim mesmo. E numa situação onde eu vá mais para frente explicar como fazer um projeto do começo ao fim, daí a gente pode se preocupar com as famílias certinho e baixar famílias novas, né? Hoje em dia tem pacotes de família aí de 60 GB, apesar de achar isso particularmente um exagero. E temos outras maiores aí. Então a gente tem aqui a largura da janela dessa daqui é 0,40. Eu vou duplicar porque eu quero criar uma janela nova por 1,60 m. Eu quero que ela tenha 1 metro de altura. Que ela tenha 1 metro de altura e 1,45 m de comprimento, certo? Então aqui na altura eu vou colocar 1 metro e na largura 1,45 m. Posicionamos onde elas estão, certo? E aqui a gente pode cotar novamente as nossas janelas, né? Para selecionar certinho a linha que a gente quer, quando ele não seleciona automaticamente, a gente clica no Tab e ele vai trocando entre as linhas possíveis. Então, a gente sabia aqui na nossa consulta que ele tem 25 centímetros, ele está com 26. Eu posso clicar na minha janela, selecionar ela, e nesse momento a cota que está aqui, ela vai mudar de cor. Então, como a gente até já viu em vídeos passados. Então, a gente coloca aqui o 0,25 e ela vai alinhar do jeito certo. E daí aqui as duas estão novamente 56, a gente sabe que elas estão a 63 centímetros de diferença. Selecionamos nossa janela, clicamos na cota e mudamos a distância entre elas. Certo? Alterando novamente. O próximo passo é distribuir as janelas pela casa. Então, novamente, eu já volto. Então, colocando aí as janelas nos lugares, né? Nossa casa agora já está basicamente pronta. Então, posicionando as janelas, caso seja necessário usar o arquivo DWG para alinhar a posição das janelas, a gente pode colocar aí um deslocamento dele. Então, se eu colocar ele, por exemplo, mais alto, quando a gente olhar ele lá no nosso 3D, ele pode ver que ele está mais alto também. Isso vai ajudar na hora de alinhar as janelas da forma correta, certo? Daí, claro, as janelas menores também, elas estão com uma altura diferenciada do chão, isso também tem que ser alterado. Ela tem a altura do peitoril aqui de 0,91 0,91 metros, perdão, 91 centímetros, e a janela do banheiro ela está mais alta, ela está a 1,70 m de altura. Então, quando eu mudo essa aqui também tem que ser mudada.
e a nossa casinha está começando a parecer mais uma casa. Próximo passo e último passo que a gente vai fazer por hoje, que o vídeo já está ficando bastante longo, vai ser então colocar os pisos. Para colocar os pisos, aqui na aba piso, né, clica nele aqui, a gente tem um piso genérico. Por enquanto é o que a gente quer mesmo, eu só quero ele um pouquinho mais fino, porque para mim ele não faz sentido estar nessa tamanho inteiro. Então eu vou editar ele, eu quero deixar ele só com 5 centímetros, porque eu vou colocar primeiro um piso na casa inteira, depois aplicar os revestimentos de forma mais adequada. Então a gente pode usar as ferramentas de desenho normal, então em situações onde são retângulos perfeitos aqui, a gente pode simplesmente fazer um retângulo e ele já vai estar o piso. No caso eu quisesse colocar na casa inteira de uma vez, sem me preocupar com as paredes, o que no caso daria para fazer de uma forma bastante interessante, já que nós temos aí, que seria o contrapiso, né? No caso, ele está embaixo das paredes, teoricamente, eu posso ir selecionando linhas. Então aqui eu posso ir selecionando as linhas, selecionar as linhas de dentro, só para a gente ter uma ideia. E depois de selecionar as linhas, pode ver que eu estou selecionando apenas uma linha de cada parede, cada desenho da parede ali. Eu posso ir com o TR, o estender e o aparar, esticando as linhas da forma que eu achar mais conveniente. Dessa forma, ele acaba ficando mais fácil de não se perder, porque caso você coloque uma linha sobre outra, o Revit vai colocar um erro na tela. Então, se eu quiser, por exemplo, desenhar a linha mesmo, né? Desenhar a linha do jeito que ele está aqui e colocar aqui, na hora que eu quiser terminar o desenho, primeiro que no caso a gente não fechou ainda uma forma geométrica que faça sentido para o Revit, né? Então a gente vai ter um erro aqui que não pode ser ignorado, que as linhas não têm intersecção suficiente entre si. Então eu posso sair de desenhar e só cancelar, ou eu posso continuar para ver o meu erro. Então aqui eu vou continuar colocando TR, selecionando as linhas que eu achar melhor, alinhando outras linhas. E diferente do aparar do AutoCAD, o TR ele pode servir tanto para estender como para avarar, né? Então, como você pode ter visto aqui, uma estava passando e a outra estava chegando, não estava sendo suficiente. Então, o comando aparar e estender, ele vai fazer justamente a intersecção delas. Então, aqui nós temos uma linha feita. Nós temos aqui o piso basicamente desenhado. Eu vou dar ESC para tirar do comando desenhar, e para mostrar o outro erro que é possível acontecer, eu vou interceder essas duas linhas aqui, e quando eu tento sair do modo de desenho, né, para efetivamente fazer o piso, ele me dá esse erro aqui. E nesse caso, como o erro é um erro de intersecção, né, ele tem linhas com problemas, não é o fato que o perímetro não foi fechado, ele me fala que as linhas realçadas no momento eu efetuo a intersecção. Posso exibir também para saber o que é o erro. Posso expandir o erro também para mostrar certinho o que é. Que eu vou cancelar então. Vou só dar um último TR aqui. E sair do modo de desenho. No caso, como está sem rachura nenhuma, ele está sem o piso mostrado, mas aqui nós temos nosso piso. Certo? Por hoje seria isso. A ideia não era que ficasse um vídeo tão comprido assim. Eu vou fazer uma segunda parte desse vídeo, então, mostrando daí certinho como aplicar o revestimento do piso, né, o porcelanato que ele estava antes, e principalmente daí, a partir daí, como fazer o quantitativo do que foi alterado. A gente vai fazer um salvar arquivo como, exportar as tabelas antes da reforma e depois da reforma, para ter uma ideia diária, e fazer as contas a partir daí. Então, fica ligado no próximo vídeo para continuar a nossa reforma.